eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, falar sobre cuidados neonatais no alojamento conjunto, né. É um tema extremamente amplo e quando eu estava fazendo a aula eu percebi a quantidade de coisa que a gente poderia falar na aula de hoje, sabe. E, enfim, eu selecionei algumas coisas de acordo com a nossa demanda também, tá. Eu queria trazer também um pouquinho da minha vivência, né, desses quase 10 anos aí cuidando nos cuidados neonatais, quase exclusivamente aí, e como o meu olhar, sabe, pra neonatologia mudou nos últimos anos. Então, eu vou começar aqui a nossa aula com uma pergunta, que eu queria que todo mundo refletisse e ao longo da aula voltasse um pouquinho nela, sabe. Então, qual o seu papel no cuidado com recém-nascido no alojamento conjunto? Então, quais são as suas funções? O que você acha que você precisa fazer, né, para prestar um bom atendimento ao recém-nascido no alojamento conjunto? Eu sei que aqui a gente tem os alunos, tem os residentes, tem médico formado, tem neonatologista, e por um momento, assim, eu acho que o alojamento conjunto vira um local de muita rotina, muita demanda, sabe. E esse nome rotina, eu acho que a gente pode até reavaliar. Então, será que é isso mesmo? Será que é fazer sempre a mesma coisa para todos os pacientes? Então, eu quero trazer começar com essa reflexão para você. E lembrar, né, que o cuidado à criança, ele precisa ser integral, com esse olhar individual para cada criança. O olhar integrado com a sua família e seu ambiente e sua sociedade. Porque se a gente não tivesse esse olhar amplo, a gente não toca no paciente. A gente não consegue mudar. Nossa mensagem não consegue ser transmitida. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre assistência perinatal, desde o pré-natal, do nascimento e então o período pós-natal. Então, começando no pré-natal, eu queria só lembrar da importância da consulta pediátrica de pré-natal. E quanto mais eu faço consultas pediátricas de pré-natal, mais eu sinto que essa consulta é fundamental na gestação. É um momento que não só a gente faz uma anamnese materna e da família, a gente conhece quem é a família, a gente vê os exames, a gente orienta doenças, porque o nosso olhar como pediatra é totalmente diferente do olhar do obstetra. É totalmente outro foco, objetivo. Então, fazer a prevenção dessas doenças, orientar a amamentação, né, então conhecer qual que é o histórico de amamentação dessa mulher. A gente vai falar então dos 3 períodos da assistência perinatal: o pré-natal, o nascimento e o pós-natal. E aí eu estava aqui no pré-natal, né, falando da importância da consulta pediátrica de pré-natal, com a anamnese materna da família, os exames maternos, prevenindo doenças, com o olhar do pediatra e orientando a amamentação. E aí a gente consegue construir um plano de parto, porque isso também é muito importante. O plano de parto é um documento no qual a gestante junto idealmente, né, junto com a equipe que está acompanhando ela, escreve e anota todas as expectativas dessa família. Isso é muito rico, porque diminui a ansiedade, né, traz mais consistência no nosso atendimento também.
Então lembrar, recém-nascido quando ele nasce, ele não tem uma história, a história própria dele é 1 segundo, né. Então a gente precisa entender que ele faz parte de todo um contexto familiar e global e social, a gente precisa sim entender quais são as particularidades desse nosso paciente que a gente vai atender. E aí, queria começar com falando sobre a importância do briefing. O briefing é extremamente rico e ele foi incorporado nessa última diretriz do programa de reanimação neonatal, focando no cuidado e a separação sistemática de todo o material que você possa precisar na reanimação, fazendo essa anamnese, né, e buscando informações para nos dizer se esse recém-nascido vai ter menos ou mais chance de precisar de um cuidado, de uma ventilação, de uma ajuda para começar a respirar ao nascer. E então, o fundamental que eu considero aqui é essa equipe integrada, coesa, essa equipe que todo mundo sabe quem que vai nascer, como que vai ser esse processo do nascimento, né. E não é só a equipe da pediatria, né, o pediatra, a enfermeira, auxiliar, não é. O briefing, para ser consistente, a gente tem que englobar todo mundo que está dentro dessa sala do nascimento, né. A equipe da obstetrícia, a equipe da anestesia, isso é fundamental para o seu trabalho fluir, porque quando o bebê nasce, isso que tem que acontecer, as coisas têm que fluir. E aí, lembrar que o nascimento é o período da vida com as maiores mudanças fisiológicas de qualquer momento do ser humano. É um momento de transição da vida intrauterina, no qual o feto vive no ambiente líquido, no qual ele recebe todo o aporte nutricional e de oxigênio através do cordão umbilical para o pós-natal, onde agora ele tem que viver no meio ar, ele tem que respirar sozinho, ele tem que fazer troca gasosa sozinho, os processos metabólicos do corpo dele precisam funcionar. E toda a parte circulatória muda completamente, né. O coração direito, que era predominante na vida intrauterina, agora precisa ser o esquerdo, de acordo com a maior resistência vascular sistêmica, né, e a menor pulmonar no período pós-natal. Os shunts intracardíacos com forame oval e o canal arterial começam e precisam se fechar para as coisas acontecerem. Esses são alguns exemplos de mudança da circulação. Lembrar que esse é o momento da vida que a gente tem também o maior risco de lesão cerebral. Em nenhum outro momento o risco de lesão do cérebro é tão grande, devido a todo esse contexto e a necessidade de tantas mudanças importantes. Portanto, a asfixia é sim uma das principais causas de óbito neonatal. É uma das 3 principais causas, né, junto com a prematuridade, né, e aí por isso que é tão importante a gente todo mundo, todo profissional que pode receber um recém-nascido estar preparado para reanimar, porque a gente sabe, né, que em recém-nascidos maiores ou iguais a 34 semanas, 2 em cada 10 não choram, não respira ao nascer. 1 em cada precisar da ventilação com pressão positiva. E 1 a 2 em cada 100 vai precisar de intubação. 1 a 3 a cada 1000 vai precisar de VPP, mais massagem cardíaca e ou as medicações. Desde que, né, a ventilação com pressão positiva seja feito de forma adequada. E aí, quanta
E aí, quando a gente vai para os prematuros com a idade gestacional menor que 34 semanas, esses números são ainda mais alarmantes, né? 70% dos recém-nascidos menores que 34 semanas, com peso ao nascer menor que 1.500 gramas, os muito baixo peso, vão precisar de BPP ao nascer. E 6 em cada 100 desses recém-nascidos vão precisar de PPP, mais massagem e ou medicações. A taxa é muito alta, então a gente precisa estar preparado. E aí a gente tem a última diretriz do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 2022. E aí por que que muda toda hora? Porque a cada 5 anos a gente tem um encontro, que é o do IUCOR, que é o encontro de especialistas em reanimação de todo mundo. Inclusive vão 2 representantes brasileiras, que aí lá eles discutem as últimas diretrizes, os últimos estudos sobre reanimação, não só neonatal, como pediátrica e adulto também. E a partir disso sai um consenso, né, atualizado, e aí essas 2 representantes trazem isso para o Brasil, tem um outro encontro de especialistas, e aí sai a diretriz brasileira, né? E quais foram as novidades? As principais novidades dessa última diretriz foi a importância do briefing da equipe, a prevenção da hipotermia, né, com a alteração dos passos iniciais, né, então, aquecer, então secar antes de posicionar, focaram também na importância desse clampeamento após 60 segundos, e eles não colocam mais o tempo máximo do clampeamento do cordão, porque os estudos não trazem tempo máximo, porque sabe-se que após 3 minutos ou após a pulsação do cordão umbilical, esse fluxo pelo cordão é mínimo. Então, tá tudo bem. Então, o que tiver que ter passado, passou. Contato pele a pele segue como uma importante estratégia de prevenção de mortalidade. E aqui eles falam de novo, para a gente evitar aspirar via aérea superior. Deixar só em casos bem raros, nos quais o excesso de secreção esteja obstruindo via aérea. E traz também a opção da máscara laríngea número 1, já que o sucesso da intubação em sala de parto nesses recém-nascidos é menos que 50%. Bom, e aí eu trago só para a gente alertar que a aspiração de via aérea na sala de parto não é recomendada de rotina, independente do aspecto do líquido amniótico, tanto para os prematuros menores que 34 semanas, quanto para os recém-nascidos maiores iguais a 34 semanas. Por quê? Está relacionado a menor taxa de saturação e maior demora para atingir saturação-alvo. Está relacionado ao atraso do início da VPP nos pacientes que nascem com má vitalidade. Pode lesar a mucosa e aumentar o risco de infecção. E nos prematuros leva a bradicardia, apneia, hipoxemia, hipercapnia, variação do fluxo sanguíneo cerebral, aumento de pressão intracraniana e lesão cerebral. Então isso é muito importante. Bom, e aí, depois de tudo isso que eu falei, eu queria deixar um lembrete. Queria que vocês lembrassem que apesar dessas taxas, a maior parte dos recém-nascidos nasce bem. Que nascer é um processo natural. E então, lembrar também vocês que o nascer não é como se fosse um interruptor que você aperta e o bebê já está pronto, corado, bem. Não é assim. É um complexo processo que já está pronto, já está tudo certo. A gente só tem que permitir que ele aconteça. E por isso que ultimamente tem se falado muito da importância da golden hour, da primeira hora de vida do recém-nascido. É como se fosse
uma recomendação para a gente lembrar: "Ó, tá tudo bem, viu, o recém-nascido nasce bem e ele tem um tempo sim, que ele precisa para todo esse processo fisiológico se transicionar". E essa é a Golden Hour. E eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Se vocês forem ver, a Golden Hour do prematuro e do recém-nascido a termo, ele tem algumas variações, tá? Eu vou trazer aqui os 4 pilares principais da Golden Hour, que é o contato pele a pele, prevenção de hipotermia, clampeamento tardio do cordão e aleitamento materno, tá? Em relação ao contato pele a pele ao nascer, a gente sabe que esse contato, ele vai prevenir a hipotermia neonatal, promove o aleitamento materno exclusivo, a estabilidade cardiorrespiratória do bebê, o melhor controle glicêmico, o vínculo entre os pais e o recém-nascido. Regula o estresse e a ansiedade do momento, tanto do bebê quanto dos pais. Reduz o choro neonatal. Promove a contração uterina e, com isso, diminui o risco de hemorragia pós-parto. E promove o desenvolvimento cerebral neonatal. Então, o contato pele a pele ele deve ser realizado sim. Quanto mais precoce, mais prolongado ele é, maiores são os benefícios relacionados a ele. E em relação à prevenção de hipotermia? Bom, a gente sabe que a hipotermia neonatal é um preditor independente de mortalidade neonatal. Então, só do recém-nascido estar hipotérmico, ou seja, temperatura menor que 36,5, independente da idade excepcional ou do peso ao nascer, a morbimortalidade dele aumenta. E para cada diminuição de 1 grau na temperatura menor que 36,5 graus Celsius, o risco de morte aumenta em 28%. O aumento da frequência de distúrbios respiratórios ao nascimento, da infecção neonatal e de hemorragia intracraniana em recém-nascidos prematuros com hipotermia neonatal já foi descrito na literatura. Bom, e como que então a gente vai prevenir essa hipotermia? Então a gente vai estimular o contato pele a pele, secar o recém-nascido, a cabeça e corpo, né, com compressas aquecidas. Manter a temperatura, tanto do nascimento quanto da sala de recepção, se forem diferentes, entre 23 e 25 graus Celsius. Se for os prematuros menor que 34 semanas, a gente vai envolver ele em saco plástico e touca dupla. E a gente vai evitar também a hipotermia materna em sala de parto. Bom, outro pilar da Golden Hour é o clampeamento tardio do cordão umbilical, que agora a gente quer chamar de clampeamento ótimo do cordão umbilical. Por quê? Porque isso, né, clampear mais tardiamente, melhora a adaptação cardiorrespiratória pós-natal. Melhora, aumenta a passagem de volume sanguíneo para o recém-nascido. Então, qual que é a recomendação atual, tanto do Brasil quanto das todas as diretrizes internacionais? É no recém-nascido maior ou igual a 34 semanas, a gente aguardar pelo menos 60 segundos. E nos menores que 34 semanas, pelo menos 30 segundos. Bom, e quais são os benefícios desse clampeamento tardio, oportuno ou ótimo do cordão umbilical? Ele aumenta os índices hematológicos e a reserva de ferro nos primeiros meses de vida. Diminui necessidade de transfusão sanguínea, de anemia ferropriva, de enterocolite e hemorragia intracraniana nos prematuros. Ele melhora o neurodesenvolvimento na primeira infância. E não há nenhum estudo que relacione o clampeamento tardio a prejuízos maternos. Então, é tudo de bom. A única coisa, né, que esse clampeamento maior que 60 segundos aumenta a icterícia com necessidade de fototerapia. Mas aí é um custo-benefício,
sabe. E a gente tem outros artifícios da golden hour para evitar a icterícia, né, promovendo o aleitamento materno, que a gente vai falar agora. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o estímulo ao aleitamento materno precoce ao nascimento, dentro da primeira hora de vida, como forma de promover a nutrição, o desenvolvimento e a sobrevida infantil. Bom, o aleitamento materno precoce também está relacionado ao aumento de tempo de aleitamento materno exclusivo, ao diminuição do risco de hipoglicemia neonatal, de mortalidade neonatal, de morte relacionada à infecção e de risco de sepse, diarreia e infecções respiratórias. Antes de soltar esse vídeo, só trouxe aqui, sou eu no vídeo, como que a gente pode sim promover essa golden hour ao nascimento. Esse foi um nascimento que eu assisti, e antes desse momento do vídeo, eu gosto de chegar antes, conversar com a equipe, saber quem são as pessoas que vão estar comigo, né, me auxiliar, olhar todo o material, conversar com a mãe, com a família, conversar com a anestesista, porque nesse caso foi uma cesárea, então eu preciso que o não tenha, né, eletrodo na parte, frontal da mãe, né, no tórax da mãe, que é o local onde eu vou posicionar o recém-nascido. Então é possível sim, eles colocarem os eletrodos mais laterais. Eu preciso conversar e alinhar com o obstetra, se isso não foi feito num momento anterior, e lembrar ele das vontades da mãe, né, do que foi pactuado. E aí pronto, é isso. Lembrar que quando a gente cuida do nascer, é como se a gente regasse esse cérebro, como a gente cuidasse desse ser humano que está nascendo. Bom, eu trouxe aqui, é o TCC do Vitor, né, o residente aqui da pediatria da Santa Casa, né, que a gente viu a realidade da prática da Golden Hour na nossa maternidade. A gente viu que a Golden Hour só para os recém-nascidos em bom estado, que que estavam internados no alojamento conjunto, tudo bem? A Golden Hour, com esses 3 passos, esteve presente em menos da metade dos nascimentos de bebê a termo, que estavam em alojamento conjunto. O clampeamento oportuno do cordão aconteceu em menos da metade das cesáreas. E a ausência de informação sobre a temperatura neonatal ao nascimento impossibilitou a gente avaliar esse pilar tão importante da Golden Hour. Bom, a gente viu então que o tempo de clampeamento do cordão foi oportuno em 60% dos casos, imediato em 14 e mais de 1/3 dos casos não tinha anotação de como foi o tempo de clampeamento do cordão. Isso é muito importante, porque isso reflete em prognóstico neonatal. Isso muda como a gente olha para o bebê, a curto, no alojamento conjunto, e a longo prazo também, para o pediatra que vai acompanhar esse bebê. O contato pele a pele foi feito, aqui está escrito em 90% dos casos. E aí surgiu um questionamento. Isso foi, ó, 90% é ótimo, é perfeito. Mas aí surgiu um questionamento, né? Porque é um pouco fora do que a gente vê na realidade. E aí a gente questionou o que as pessoas, né, que as pessoas, os profissionais da saúde estão considerando como válido o contato pele a pele. E a amamentação na primeira hora de vida aconteceu em 80% dos casos também, que é uma taxa muito boa. Bom, e aqueles procedimentos de rotina na sala de parto?
como vacina, pesar, medir. Eu queria lembrar vocês que esses procedimentos não são nada urgente, que não tem nenhum estudo que mostra que pesar precocemente diminui mortalidade, que a gente precisa fazer a vacina na primeira hora de vida. Então, a gente precisa ver se nossa prática está alinhada, né, às recomendações e ao o que a gente considera como um bom atendimento neonatal. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre alguns dos procedimentos de rotina na sala de parto. A vacina da hepatite B, a BCG para os maiores que 2 quilos, a vitamina K, e aí a profilaxia oftalmológica, quero frisar alguns pontos aqui. Lembrar que em recém-nascidos, filhos de mãe com infecção gonocócica não tratada, né, eles têm um risco de 30 a 50% maior de terem conjuntivite gonocócica, de infecção gonocócica não tratada. E as complicações dessa conjuntivite são muito importantes, como perfuração ocular, cicatrizes e cegueira. A triagem de pré-natal, o tratamento de mulheres infectadas e a profilaxia neonatal de rotina, né, com colírio, diminui a taxa de conjuntivite gonocócica para quase meio casos a cada 100 mil nascidos vivos. É uma taxa extremamente baixa, esses são dados internacionais e não brasileiros, tudo bem? No Brasil, a infecção, né, por clamídia em mulheres em idade fértil varia entre 7 a 13% e de Neisseria de 1 a 1,5%, tá bom? E aí, então, portanto, a gente não tem, né, muitos estudos em relação à profilaxia, em relação à conjuntivite gonocócica no Brasil. Portanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde atualmente recomendam a profilaxia oftalmológica ao nascimento para todos os recém-nascidos e sugerem a iodopovidona e a eritromicina no lugar do 3D, né, que é o nitrato de prata, por ter menores efeitos colaterais, como a conjuntivite química, tá? E aí os outros procedimentos, peso, as medidas antropométricas, os exame físico, a documentação, a internação, lembrar que nada disso tem urgência, tudo bem? E aí, vamos internar esse nosso recém-nascido no alojamento conjunto. Bom, então quais são as indicações? Então, quem que é o bebê que está apto a ir para o alojamento conjunto? Então, são mães, a mãe tem que estar estável e sem contraindicação. O bebê também precisa estar estável, com boa vitalidade, com capacidade de sucção e controle térmico. O que acontece quando eles têm o peso ao nascer maior que 1.800 gramas e a idade gestacional maior ou igual a 34 semanas. Antes disso, já o risco de instabilidade, né, dificuldade de sucção é maior, né. O recém-nascido ele tem que pode estar com algum acometimento, mas sem gravidade, como por exemplo, uma icterícia com necessidade de fototerapia, por exemplo, uma malformação simples, por exemplo, um dedo extranumerário, né, uma condição que não tem gravidade. Ou ele pode estar estável, mas sem uso só que em uso de medicação, por exemplo, para tratar uma sífilis, né, um recém-nascido exposto à sífilis, vai tratar com penicilina, então fica lá os 10 dias no alojamento conjunto com a mãe, tá bom? Bom, e quais são os benefícios do alojamento conjunto? Ele promove vínculo do recém-nascido com a família. Ele estimula e favorece a amamentação. É o momento que o recém-nascido permanece em observação e cuidado contínuo. Tem uma pessoa olhando para ele todo o minuto. Nem a UTI neonatal mais perfeita consegue ter uma pessoa do lado de cada bebê, olhando o bebê a todo tempo. O alojamento conjunto promove isso. Ele fortalece, então, o cuidado com o recém-nascido.
É um ambiente que estimula e propicia as atividades de educação em saúde. É um momento que a família está extremamente aberto para todas as recomendações que quem chega lá for dar. O alojamento conjunto também diminui risco de infecção. Sabe por quê? Porque quando o recém-nascido está em contato com a mãe, com a família, ele está em contato com essa flora familiar. E quando ele faz ele incorpora essa flora familiar, isso compete com a flora hospitalar e protege muito ele de infecção, principalmente os recém-nascidos que permanecem mais tempo em internação. E é um ambiente que possibilita o contato dos pais com a equipe transdisciplinar. É aquela equipe que se conversa, é aquela equipe que tem o propósito do paciente em si, certo? O propósito do paciente é único e todo mundo da equipe trabalha para chegar nesse objetivo. Isso é a equipe transdisciplinar. Bom, e aí os cuidados neonatais, como observar os sinais vitais, e o que a gente vê muito acontecer é a avaliação de hipotermia, né, nos controles neonatais. E aí a gente tem que lembrar que tudo bem, que a maior chance, né, a maior possibilidade é que seja uma hipotermia, ambiental ou um erro de aferição. Mas a gente tem que lembrar que a hipotermia é uma das causas, é um dos sinais, na verdade, de sepse neonatal. A hipotermia está relacionada ao distúrbio metabólico, favorece distúrbios respiratórios. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, em deixar passar um controle com uma hipotermia, né. Então a gente tem que escrever alguma coisa, realizado, verificado temperatura neonatal e observado normotermia. É importante, porque isso é um documento. E o alojamento conjunto é um ambiente também de observação clínica, de exame físico seriado. A gente vê o bebê tá lá com a gente, ele vai ficar entre 24 e 48 horas nesse alojamento conjunto, se não mais. Então a gente consegue ir acompanhando a evolução clínica desse bebê. A gente precisa usar esse artifício a nosso favor. E também prestar atenção que é um ambiente também, que a gente orienta, que a gente educa a família. E isso é muito rico e às vezes eu acho que a gente desperdiça esse fato, sabe. Porque é um momento que a família tá no ambiente hospitalar e tá aberto, porque não tá doente. A gente está celebrando a vida, né, no alojamento conjunto. Então a gente tem que aproveitar para instituir bons hábitos de saúde. Bom, vou falar de alguns cuidados. O banho. O banho, ele precisa ser adiado até a estabilidade, térmica, tudo bem? Porque ele está relacionado, se você dá o banho precocemente, está relacionado à hipotermia. Hipotermia tem todos aqueles fatores de risco prognóstico que a gente já conversou. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o primeiro banho do recém-nascido seja realizado após as primeiras 24 horas de vida, porque esse banho precoce, ele pode interromper a amamentação, o contato pele a pele, aumentar o risco de hipotermia e todos os seus riscos associados e favorecer desconforto respiratório, tudo bem? E o coto umbilical? O coto umbilical, idealmente, em pacientes que nascem com boas condições de higiene, em ambiente hospitalar, é simplesmente só manter limpo e seco. Lembrar que o uso tópico de antissépticos, como a clorexidina e o álcool 70, não é necessário, pois não reduzem significativamente o risco de onfalite e atrasam a queda do coto umbilical. E esse uso de solução ou gel de clorexidina 4% é indicado uma vez ao dia na primeira semana de vida,
só para alguns casos específicos, né, de nascimento em baixas condições de higiene, ou naqueles nascimentos, por exemplo, domiciliar, que você cortou com um material totalmente inadequado, por exemplo, um facão, enfim, sabe? Quando não houve uma assistência adequada a esse nascer. Esse clampeamento do cordão não foi adequado. Aí, nesses casos, sim, tá indicado ao uso tópico da clorexidina uma vez ao dia, na primeira semana de vida. Tudo bem? Bom, o banho de sol, eu acho que é algo que eu falo há muito tempo, eu acho que todo mundo já deu uma enraizada nisso, né, mas só para afirmar, lembrar que o banho de sol no período neonatal não está mais indicado de forma sistemática. E essa exposição direta, né, e contínua ao sol, porque aumenta o risco de câncer de pele na vida adulta e tem risco de queimadura solar e desidratação no bebê, tudo bem? Mas e a fonte de vitamina D, né, proveniente dos raios solares? Para isso, a gente recomenda a suplementação de vitamina D para todo recém-nascido a partir da segunda semana de vida, tudo bem? E para prevenção e tratamento da icterícia neonatal? A gente não faz com banho de sol. Porque a icterícia neonatal que precisa de tratamento, aí vai ter um tratamento específico, porque tem um raio de luz específico, que é o azul, né, com comprimento de onda específico, que vai tratar essa icterícia neonatal, né, às custas de bilirrubina indireta, tudo bem? E para prevenir não precisa. A icterícia neonatal fisiológica, ela vai melhorar conforme o desenvolvimento do recém-nascido. Então, se a gente quer melhorar a icterícia fisiológica, então a gente vai promover o aleitamento materno, porque ser amamentado adequadamente melhora, a circulação enterhepática muda, certo? Então, a gente vai prevenir a gravidade dessa icterícia nesse bebê, promovendo o aleitamento materno. Sono seguro também resolvi pôr, porque foi algo que foi questionado, né, recentemente lá no alojamento conjunto. E eu queria só trazer que o sono seguro indicado é no bebê com barriga para cima, num ambiente com superfície rígida e não inclinada, mesmo nos bebês com refluxo. Tudo bem? Eu estou falando isso como recomendação geral, é lógico que depois, no acompanhamento clínico, você precisa observar e ver a realidade de cada bebê, tudo bem? Lembrar que o recém-nascido não precisa e não deve usar travesseiro, porque o recém-nascido ele tem um occipício mais proeminente. Quando a gente usa, né, o travesseiro, a gente aumenta essa flexão cervical e aí altera a permeabilidade da via aérea, tudo bem? Evitar a exposição a tabaco, álcool e drogas, e o excesso de roupa, porque a hipertermia também está relacionado à síndrome da morte súbita. Bom, aqui só uma explicação, né, que traz nesse artigo do Pediatrics, por que a gente deixa o bebê dormindo de barriga para cima? Porque tem uma ansiedade, porque quando o bebê está de barriga para cima, parece que ele vai engasgar, se afogar, tudo mais, enquanto que acham que quando o bebê está de barriga para baixo, não. Mas, ó, lembrar que a posição da traqueia, ela está mais anteriorizada em relação ao esôfago. Então, se o bebê engasgar, né, então esse líquido vai pela gravidade para o esôfago, né? E quando o bebê lactente está dormindo de barriga para baixo, a tendência pela gravidade é essa secreção ir para a traqueia. Tudo bem? Bom, e aí, em relação à amamentação, eu fiquei num dilema enorme, porque é muita coisa que dá para a gente conversar. Eu acho que a gente podia conversar. Eu acho que a amamentação é um capítulo à parte, que a gente precisa sim falar bastante. Mas eu vou trazer alguns pontos importantes aqui, tá? Que cabia nessa aula. Lembrar que promover a Golden Hour
É promover o sucesso e a duração do aleitamento materno. Que para a gente ter sucesso na amamentação, fundamental a gente olhar a parte emocional da mãe também, porque isso faz toda a diferença. Porque para ter a descida do leite, a mãe tem que estar bem. E a gente tem que lembrar aqui também que a taxa de blues puerperal e depressão pós-parto é altíssima. Tem estudos que trazem uma taxa de prevalência de blues puerperal de 80% no alojamento conjunto. Isso é muito alto. Então a gente precisa olhar, sim, como que a mãe tá. A gente precisa perguntar para ela. A gente precisa que cada encontro, né, nosso com esse binômio mãe e recém-nascido, a gente agregue para a família. Isso é muito importante. A gente precisa considerar também as crenças e as culturas dessa família, porque se a gente não considera, a gente passa por cima. E se a gente passa por cima, a gente não consegue atingir essa família. A gente tem que entender o porquê, né, dessa crença, o porquê dessa pergunta, o porquê dessa ansiedade, o porquê dessa dúvida. A partir do momento que a gente tem essa curiosidade, a gente vai ver que nosso olhar vai se transformar. Que a gente tira os nossos preconceitos, porque a gente também tem crença, sabe? E a gente também tem uma cultura, né, enraizada. Mas quem tá como paciente é eles. Então a gente tem que saber juntar tudo isso. Bom, fazer a orientação e suporte da amamentação na internação hospitalar é fundamental. E lembrar que a gente tem equipe para isso. A gente tem o banco de leite. E a gente precisa usar mais, sabe? A gente precisa ir lá e aprender também com elas, como elas fazem. Então, é muito importante, porque orientar a amamentação é muito difícil, porque é um contexto global, é muita coisa que está em jogo, sabe? E observar e atentar às condições da saúde materna e do recém-nascido. Saber se a mãe está bem. Se a mãe teve uma hemorragia pós-parto, como que está a anemia dela? Porque se ela tiver com uma anemia grave, como que vai estar o estado geral dela? Não vai ser seguro também ela ficar e segurar esse bebê. A gente precisa olhar as condições da mãe e do bebê também. Quem que é esse bebê, como que ele tá? Ele tem alguma malformação, tem alguma coisa no exame físico que pode estar complicando e dificultando o sucesso dessa amamentação? A gente tem que ter esse olhar para promover essa amamentação. E também pensar e refletir muito toda vez que a gente for indicar alguma complementação ao aleitamento materno. Porque, ao contrário do que a gente imagina, talvez a gente possa estar atrapalhando essa família. É lógico, tem as indicações absolutas de complementação, e lembrar que o primeiro complemento que a gente oferece é do leite materno ordenhado. E aí depois a gente vai pensar se há a possibilidade de oferecer o leite humano pasteurizado do banco de leite. E por último, a fórmula, tudo bem? Quando a gente fala esse nome, fórmula, é como se a gente quebrasse a confiança dessa mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente indica e prescreve uma fórmula para essa família, porque não é a curto prazo. A gente também, nossa atenção neonatal no alojamento conjunto tem reflexo a longo prazo. Bom, e aí eu trouxe mais esse outro estudo que a gente avaliou o conhecimento materno em relação aos cuidados neonatais, né, na nossa maternidade. E aí olha que curioso, todas as mães
relataram que conhecem a técnica e que realizam sim a limpeza do coto umbilical Colpo 70. Todas as mães, todas. Todas as mães foram orientadas desse jeito e fazem isso. Não está alinhada à recomendação atual, sabe? Em relação ao banho do recém-nascido, um terço das mães não se sentiam seguras de dar o banho sozinha. Então, sim, é importante, né? A gente precisa retardar esse banho, mas se a mãe quiser, né? Se a mãe quiser dar esse banho durante a internação, que tenha esse suporte, né? É, 75% das mães falaram que é necessário realizar o banho de sol no recém-nascido. 11% não e 14% não sabia. Então, olha a taxa. Olha onde que aqui a gente pode atuar, né, na educação em saúde, de forma bem simples, rápido, não dura 1 minuto, eu acho, essa orientação, tá? Em relação ao sono seguro também, 60% sim, sabiam que o sono seguro é do bebê com barriga para cima. 37% acharam que é de lado, 2% indicaram que seria importante fazer uma variação desse decúbito, e 1% falaram que não tem preferência nenhuma. Tudo bem? Então, estou dando dicas, né, do que a gente pode conversar com as mães, né, no alojamento conjunto, certo? Bom, concluindo, então, a gente viu que tem muitas divergências das respostas das mães em relação ao cuidado neonatal e a literatura atual. O perfil das puérperas interfere, sim, no conhecimento e na segurança delas. Por isso que é muito importante a gente usar esse artifício, sabe, do alojamento conjunto como ambiente de orientação e educação em saúde. Bom, tá quase acabando, tá? Quero falar um pouquinho sobre os testes neonatais. Bom, vou começar com o teste do olhinho ou reflexo vermelho. Então, a realização dele é geralmente pelo médico, né, ou a pessoa responsável pelo recém-nascido, da equipe. E aí você vai pegar o oftalmoscópio numa distância em torno de 50 centímetros, onde você consiga ver ambos os olhos do recém-nascido, tá? Ele não precisa ser feito também nas primeiras horas de vida, então a gente consegue esperar, ele precisa ser feito antes da alta idealmente, mas a gente pode esperar, primeiras 24 horas que o bebê ainda às vezes está com o olhinho um pouquinho mais inchado, né, esperar um momento que ele esteja mais acordado, alerta, isso é importante também, porque é desconfortável e é ruim na sua avaliação, né, você tem que forçar a abertura ocular do recém-nascido. Então, se você conseguir esperar e aguardar o momento mais oportuno para fazer esse exame, seria importante, tudo bem? Então ele pode vir assim, nesse primeiro caso, que é o reflexo vermelho positivo ou normal, tudo bem, certo? Aqui nesse caso é uma leucocoria à direita, tudo bem? E aí o reflexo vermelho alterado, ele pode criar causas de cegueira, retinoblastoma, glaucoma congênito, outras causas, né, o estrabismo, como nesse caso aqui é um reflexo vermelho duvidoso, tá vendo que não dá para ver, mas foi por conta desse posicionamento do globo ocular bilateral que atrapalhou nossa avaliação do reflexo vermelho, tudo bem? Então isso também interfere. Mas, na dúvida, ou reflexo vermelho negativo, precisa encaminhar para avaliação oftalmológica complementar, certo? Bom, em relação ao teste do coraçãozinho, eu trouxe aqui, e manual aqui, ele é muito rico, porque ele fala, né, do fluxograma novo, atualizado, né, de 2022 do teste do coraçãozinho, e ele também fala como a gente faz o manejo do recém-nascido com suspeita de cardiopatia congênita. Isso é muito importante, porque o sopro no período neonatal, o sopro nos primeiros dias de vida,
É muito comum, e a maior parte deles é um sopro fisiológico, né, decorrente principalmente do forame oval, do canal arterial e também da insuficiência tricúspide, que pode ter, tudo bem? Então é importante a gente saber diferenciar o sopro fisiológico do sopro patológico, ou é importante também a gente diagnosticar, né, e avaliar se esse recém-nascido tem fatores de risco para uma cardiopatia congênita, como diabetes materna, tudo bem? Então, o que que mudou aqui no teste do coraçãozinho em 2022? A mesma coisa, faz a oximetria de pulso na mão direita e um dos pés, entre 24 e 48 horas de vida, certo? E aí, aqui, a saturação segue, né, sendo normal, maior ou igual a 95%, mas a diferença mudou. Porque antes uma diferença igual a 3% era considerada alterada, agora não. Então a saturação tem que ser maior ou igual a 95%, né, tanto em membro superior direito quanto membro inferior, e a diferença pode ser menor igual a 3%. Tudo bem? Então é considerado teste negativo e é segmento de rotina aí, tá certo? Se a saturação estiver entre 90 ou 94, ou a diferença for maior ou igual a 4%, a gente repete o teste em 1 hora, tem que ser 1 hora, porque a gente está triando cardiopatia congênita, tudo bem? E aí faz de novo, se manteve alterado, repete mais uma vez em 1 hora. Se vier alterado, aí esse teste está positivo, esse bebê vai para uma avaliação cardiológica completa, com exame físico e ecocardiograma, tudo bem? Certo? Isso no bebê assintomático, tudo bem? Já os bebês sintomáticos, ou aqui com a saturação já menor ou igual a 89%, eles vão direto para o ecocardiograma e uma avaliação cardiológica mais criteriosa. Tudo bem? Isso mudou. O teste da orelhinha, né, é a fono que faz, né, durante a internação ou nas primeiras semanas de vida do recém-nascido. E eu queria só chamar a atenção que o teste da orelhinha, ele é diferente do BERA ou PEAT, né, o potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Qual que é a diferença? O teste da orelhinha é um exame extremamente simples. A fono pega, coloca um fone de ouvido na orelhinha do bebê, emite uma onda sonora. Essa onda sonora bate na membrana tipânica, volta, é captada, esse teste está positivo. Tudo bem? O teste da orelhinha, ele pode vir alterado nos primeiros dias de vida por conta de secreção, líquido, tudo bem? Então, aí, quando vier alterado, o recém-nascido é convocado para repetir esse teste nas primeiras semanas de vida, idealmente no primeiro mês de vida. Se vier alterado de novo, esse bebê vai para o BERA ou PEAT, tudo bem? O teste da orelhinha, então, ele vai avaliar a condução, tudo bem? A parte anatômica desse recém-nascido. E o BERA não, ele avalia a parte neurosensorial, tudo bem? Então, uma coisa não exclui a outra. O teste da orelhinha é o teste mais rápido, né? E que é indicado para todos os recém-nascidos, tudo bem? Mas se ele vier alterado, vai para o BERA. E tem alguns bebês com esses fatores de risco, uma lista imensa, eles vão para o BERA independente do resultado do teste da orelhinha, tudo bem? Então, são todos os recém-nascidos com antecedente familiar de surdez, aqueles bebês que ficaram na UTI mais que 5 dias, que precisaram de ventilação, aqueles bebês que usaram gentamicina, por exemplo. Aquelas hiperbilirrubinemias graves também vão para o BERA, né? Anóxia grave, infecção congênita, vai para o BERA também. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. E aí o teste da linguinha. Vamos lá. Lembrar que a anquiloglossia é considerada uma malformação, tudo bem? A prevalência varia de 4 a 11% em recém-nascidos e de 7 a 10 em lactentes até 1 ano de idade. Importante que a avaliação e o acompanhamento
de um recém-nascido com anquiloglossia, ele deve ser transdisciplinar, tudo bem? Porque não é simplesmente um pique que vai resolver. Esse recém-nascido, ele pode ter alteração também de mobilidade dessa língua, de função dessa língua, e isso pode ter repercussão, tudo bem? A anquiloglossia, né, ela pode estar relacionada à dificuldade no aleitamento materno, à dor, lesão mamilar, mas a gente precisa avaliar outras condições. Sempre quando a gente tem, né, um bebê com um teste da linguinha duvidoso ou leve moderado, que a gente vai ver no score de Bristol, e dificuldade de aleitamento materno, a gente também tem que excluir outras causas de dificuldade de aleitamento materno, tudo bem? Bom, a gente tem 2 protocolos principais, né, do teste da linguinha. Um é o protocolo de Martinelli, ele é muito conhecido, porque ele foi o responsável pela instituição, em 2014, da obrigatoriedade do teste da linguinha em todo recém-nascido, ao nascer, tá certo? Mas hoje, o Ministério da Saúde recomenda a realização do protocolo de Bristol modificado, tudo bem? Por quê? Porque ele é mais simples, mais rápido. Ele é constituído por 4 itens. Então, a aparência da ponta da língua, onde está fixado esse frênulo, como que é a elevação dessa língua e a propulsão dessa língua. São 4 itens, você lembra facilmente, você faz enquanto você examina esse bebê, tudo bem? E aí você vai pontuar, certo? Quanto mais grave, então menor a pontuação, e aí você vai colocar nesse fluxograma aqui, tudo bem? Certo? Então o score de 0 a 3 constitui uma suspeita de anquiloglossia grave. E aí esse bebê você vai ter que avaliar a amamentação mais de perto e aí verificar dificuldade nessa amamentação. Tudo bem? Se não tiver dificuldade, segue no acompanhamento clínico. Se tiver dificuldade, aí a gente vai fazer uma avaliação transdisciplinar e verificar a necessidade de um procedimento cirúrgico de liberação de freno. Tudo bem? Então, em nenhum momento do protocolo, do fluxograma, a gente vai ver a indicação de realização de procedimento cirúrgico e, no caso, a frenotomia em sala de parto. Tudo bem? Lembrar que a frenotomia, então, é reservada nos casos graves de anquiloglossia com impossibilidade de amamentação. A gente evita realizar esse procedimento nos primeiros dias de vida. E quando for necessário e bem indicado, ele precisa ser realizado por um profissional capacitado após a comunicação dos pais. E alguns protocolos recomendam a assinatura de um termo de consentimento livre esclarecido, porque a gente está cortando um pedaço do filho desses pais. Tudo bem? E é fundamental todo bebê que é submetido a um procedimento cirúrgico, a gente fazer um acompanhamento após, tanto da amamentação, dos cuidados pós-operatórios, de como ficou esse local da incisão e do segmento da função da língua. Então, com uma avaliação pela fono ou um profissional capacitado para isso. Tudo bem? Lembrar que a frenotomia tem sim complicações. E 1/3 dos bebês que estão submetidos à frenotomia precisam de reintervenção cirúrgica. Só que isso a gente não vê, porque a gente faz o procedimento e dá alta. E em alguns casos a gente esquece de, inclusive, anotar no prontuário. Isso é extremamente importante. Tudo bem? A frenotomia, nos primeiros dias de vida, pode levar à aversão oral do recém-nascido, a sangramento excessivo, né? Porque nos primeiros dias de vida a gente sabe que tem o risco daquela doença hemorrágica do recém-nascido, tanto que a gente faz a vitamina K ao nascer para prevenção dessa doença. Está associado ao insucesso da amamentação também, a infecção local e a lesão de glândulas salivares. Então, não é um procedimento simples e deve ser tratado com respeito e a importância que ele tem. Tudo bem?
Esse aqui, só para mostrar, é um recém-nascido que teve lesão por queimadura após a frenotomia por laser, sabe. Bom, e aí eu vou finalizar os testes com o teste do pezinho, né, então, ó, as doenças que criam atualmente, hoje, que o se o bebê, o recém-nascido coletar o teste do pezinho básico, hoje as doenças que criam no estado de São Paulo são essas, tá. Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme, e demais hemoglobinopatia, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Mas a gente tem que lembrar também que desde 2021, o Programa Nacional de Triagem Neonatal já propõe a ampliação dessas doenças no teste do pezinho, incluindo inicialmente a toxoplasmose congênita, né, na fase 1, na fase 2, todos essas doenças, né, na fase 3, 4 e 5, terminando com atrofia muscular espinhal. Tudo bem? Eu sei que é um processo lento, né, e demorado, mas tem já, né, essa lei instituída aí. Também queria lembrar que a gente tem na plataforma do Fiocruz diversos cursos para atenção e o cuidado neonatal. E recentemente eles soltaram esse Qualinel, que são os 10 passos para o cuidado neonatal. Eu vou falar de alguns que a gente conversou aqui, né? Então, seguir as normas de reanimação neonatal e prevenir hipotermia, controlar o uso de oxigênio e evitar a hiperóxia, alimentar o recém-nascido mais precoce possível, de preferência com leite humano, evitar antibióticos desnecessários, praticar o método canguru e integrar a família e equipe interdisciplinar nesse cuidado individualizado, né? Seguir as normas de segurança do paciente. Então, se você entrar no site da Fiocruz, você consegue ler sobre cada um desses passos, que a gente não vai ter oportunidade, tempo de falar hoje. Tudo bem? Em relação às recomendações de alta também, eu mandei um material específico para vocês, mas é muito importante em toda que o momento da alta seja um momento também de educação em saúde, de esclarecer dúvidas, que essa mãe saia dessa internação melhor, mais capacitada de quando ela entrou. Tudo bem? Bom, e aí eu vou finalizar aqui com esse último estudo que a gente fez sobre a importância da assistência perinatal para o sucesso do aleitamento materno ao nascimento até o 6º mês de vida. E o que influenciou positivamente no aleitamento materno na primeira hora de vida? Ter um pré-natal adequado, abordar a amamentação no pré-natal, ter a consulta pediátrica no pré-natal, a menor necessidade de reanimação, claro, ter contato pele a pele e só trouxe aqui, não é o tema da nossa aula, mas só para mostrar para vocês, né, que na nossa amostra, né, aos 6 meses, poucos questionários foram respondidos, mas apenas menos de 40% desses recém-nascidos estavam em aleitamento materno exclusivo, tudo bem? E quase 20 aí já estavam sem aleitamento materno, certo? Bom, e aí eu queria terminar nossa aula com mais 2 perguntas, na verdade. Queria que cada um que trabalhe, né, esteja trabalhando neste momento ou trabalhe no cuidado neonatal, se faça essas perguntas, sabe? Qual a diferença que você quer fazer? Em cada atendimento, em cada encontro, você pode fazer alguma diferença. E qual o seu propósito no atendimento ao recém-nascido do alojamento conjunto? Porque ao longo desses quase 10 anos, eu entendi que isso faz toda a diferença. A diferença da gente fazer um atendimento mecânico, porque eu preciso examinar, eu preciso falar disso, eu tenho uma lista de coisa para conversar com essa mãe e para preencher naquele prontuário eletrônico. Tem uma diferença da gente fazer, né, dessa forma mecânica, ou a gente falar: "Não, eu tô aqui
para fazer a diferença que eu puder nesse tempo que eu tenho com essa família. Então eu vou entrar, eu tô aqui aberta, eu tenho certeza que eu tenho algo para oferecer e eles também têm muita coisa para mostrar para mim. Então, isso é algo que é muito importante vocês terem em mente, sabe. Qual que é o seu objetivo em cada encontro, em cada atendimento? É você acabar mais rápido, é você sair mais cedo ou é você prestar um bom atendimento? E na verdade, eu vou falar que quando você consegue individualizar e direcionar as suas orientações, é capaz que o seu atendimento seja até mais rápido, sabe. E o paciente sai satisfeito e você muito mais, porque é uma troca, sabe. E é isso.